Prezadíssimos irmãos, familiares, bondade de Deus, estamos iniciando o nosso primeiro culto de julho, culto de quarta-feira, do segundo semestre. Domingo fiz referência ao fato de estarmos iniciando um semestre novo, né? E agora estamos iniciando as quartas-feiras do semestre novo. Saudações a todos, abraço muito cordial a todos os irmãos nesse tempo um pouquinho mais frio que o Senhor está nos permitindo, né? Graças a Deus por tudo, enfim. Antes de pedir o PIB Informa, irmãos, vamos lembrar que domingo pela manhã e à noite teremos 2 missionários. Pela manhã teremos a visita de um missionário de Missões Rio, um capelão da capelania aos enlutados. E à noite, uma irmã da Junta de Missões Nacionais que nos vem falar também, dando assim abertura à campanha de missões urbanas, ou Missões Rio, e missões nacionais. Domingo, inclusive, eu pedi que nós estivéssemos orando a Deus nesta semana para que Ele nos indique qual é o nosso alvo, qual será o nosso alvo financeiro que faremos no próximo domingo. Então, um grande abraço a todos, vamos começar o nosso culto, mas antes vamos pedir o nosso PIB Informa, vamos ver a ação da igreja através dessas notícias que vão entrar agora. Vamos ouvir, vamos acompanhar. Este é o PIB Informa. Domingo Missionário. Domingo 11, receberemos 2 missionários. Pela manhã, Missões Rio, e no culto da noite, Missões Nacionais. Culto da manhã, Missões Rio, presença do pastor Felipe da Conceição Silva, que trabalha com a capelania aos enlutados. Culto da noite, Irislene Pereira de Jesus. Ela trabalha com a plantação de igrejas no sertão, em Bom Jesus da Lapa. Agenda Internacional. 3 a 6, Conferência Global de Mulheres. 7 a 10, Aliança Batista Mundial. Ambos os eventos realizados virtualmente. Dia 13, nossa próxima distribuição de cestas básicas. Você tem sustentado esse ministério? Você pode ajudar trazendo alimentos ou pode destinar uma oferta quando entregar o seu dízimo. EBF, Escola Bíblica de Férias. Preparem-se, vem aí nos dias 22 a 25. A programação será virtual. Ajude seu filho a contactar seus amiguinhos. Este foi o PIB Informa. Depois disso, então, vamos iniciar o culto propriamente com oração ao Senhor nosso Deus. E quem vai nos conduzir é a irmã Gisele Muniz Gomes Busquet. Oremos com a irmã Gisele. Amado Deus eterno Pai, Senhor, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estarmos falando contigo. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, o culto de louvores, a palavra, que o Senhor venha abençoar cada irmão, fortalecendo, dando saúde, guardando. Muito obrigada, Senhor, pelos livramentos e pelo teu cuidado com as nossas vidas, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Seguindo o nosso culto, temos uma composição de textos da Palavra de Deus para o nosso recitativo bíblico, que vocês podem acompanhar agora sendo apresentado, né? Salmo 62, 5, 1 Pedro 5, 6 e 1 Crônicas 29, 12. Então, essa composição de textos tem a seguinte redação: a minha alma espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Na tua mão há força e poder, na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Nas mãos de Deus estamos, Ele é o Criador, Ele é o Pai, então com toda a confiança nos depõe
depositemos, né, em suas preciosas mãos. Nós vamos agora cantar um hino super amado de todos os crentes. Ouve-nos, pastor divino. Então, ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar. Bem, fala assim, a gente pensa no templo, né? Tá certo, essa é talvez a primeira ideia. Mas em cada lugar onde estivermos, onde Deus poderá nos acompanhar, cuidar, zelar. Então, no lugar em que estivermos, digno da presença de Deus, então, ouve-nos, pastor divino. Vamos cantar? Ouve-nos, pastor divino, nós que nesse bom lugar, teu rebanho consagrado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido do pecado, seu perigo faze ver. Chama os pobres enganados, faz justo a voz ouvir. Aos enfermos, ó Senhor, vem acudir. Aos enfermos, ó Senhor, vem acudir. Traz o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Toma o tenro cordeirinho nos teus braços, bom pastor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Ó Jesus, escuta a prece, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua eterna compaixão. Cantaremos tua eterna compaixão. Após cantarmos essa verdade tão extraordinária, vamos dedicar nossas vidas, separar um pouco dos bens que Ele nos deu, nos está dando, para devolver ao Senhor. Eu até domingo disse, e já tenho colocado em outros momentos, se o irmão tem lembrança de trazer a sua doação em alimentos cada domingo que está podendo vir, então, ou passar por aqui para deixar, tudo bem, mas se o irmão quiser, poderá dedicar junto ao seu dízimo, de maneira específica, uma pequena doação para ajudar na campanha de sustentação daqueles mais necessitados. Então vamos ouvir uma música, enquanto ouvimos, oramos, dedicamos, falamos com Deus que a gente está desejoso de servi-lo, não é? Então vamos ouvir a música.
Devemos sempre agradecer a Deus aquilo que Ele nos dá. Então, oração de gratidão, e quem vai nos conduzir é o irmão Cliveraldo Ribeiro Silva. Oremos com o irmão Cliveraldo. Oremos, queridos. Bendito Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que está nos dando, Senhor. Obrigado, Senhor, por podermos agradecer tudo aquilo, Pai, que mesmo sem merecer recebemos do Senhor. Continua conosco enquanto prestamos esse culto a Ti, Pai. Oramos assim, agradecido em nome do Senhor Jesus, que reina para todos sempre. Amém. Meus amados, antes de começar a mensagem, nós temos um momento musical que nos será trazido pelo coro Memorial. Vamos acompanhar esse vídeo com o coro da nossa igreja, coro que a gente chama de coro Memorial. Vamos então ouvir com atenção, com reverência e pedindo a Deus que nos fale pela palavra que daqui a pouco transmitiremos aos irmãos e amigos. Coro Memorial. Deus em nós. Deus
Dando seguimento, meus amados, vamos para o nosso período de meditação na palavra. E hoje eu trago um tema que muito me interessa, como todos os outros, né? Mas talvez a gente não tenha falado muito nesse assunto que nós vamos falar nessa hora. Antes de falar sobre o quê? Vamos pegar a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 35º ao verso 42º. João 1, de 35 a 42. Tá? Evangelho de João, capítulo 1, do verso 35 ao verso 42. Eis o texto. No dia seguinte, João estava ali outra vez com 2 de seus discípulos. E olhando para Jesus, que por ali passava, disse: Este é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e passaram a seguir Jesus. Voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhes: Que desejais? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? Ele lhes respondeu: Vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele se hospedava e passaram o dia com ele, era cerca da 10ª hora. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram João falar e seguiram a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que significa Cristo, e o levou a Jesus. Este olhou nele, este fixou nele o olhar e disse: Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que significa Pedro. Então, nosso assunto hoje tem a ver com André. E eu ponho como título o seguinte: André, o que sabia tocar o 2º violino. Já já eu explico. Em nossa última palavra, quarta-feira, tratamos de um conjunto de pessoas e um incidente horroroso no Antigo Testamento envolvendo Jacó, Diná, Siquém, Hamor, Simeão e Levi. Uma história dramática. Considerando o Novo Testamento, nossa última palavra foi sobre Simeão e Ana, porque eu estou caminhando com aquela ideia de olhar pessoas do processo da revelação, aquelas não tão notadas, e estudar com elas o seu comportamento e tirar lições. Por isso, sempre pessoas e lições. Mas hoje vou me fixar em André, aquele que sabia tocar o 2º violino. Na verdade, André é aquele que vai aprender muito e vai saber compartilhar com muitas pessoas. A história começa assim: tendo Jesus voltado da tentação, estava João Batista discipulando 2 de seus discípulos quando viu Jesus passar por volta da hora 10ª, cerca de 4 horas da tarde. E falou talvez ao pé do ouvido deles, algo assim. E olhando, João Batista falou para eles: Este é o Cordeiro de Deus. Começa uma história de vida discreta, mas muito eficiente. André estava na companhia de um outro discípulo de João Batista. Tentei saber o nome desse outro, mas não encontrei. Achei 2 explicações. O comentarista Bruce diz que o nome do outro não é mencionado, então será especulação, né? E a Bíblia Vida Nova tem uma notinha de rodapé que diz que era João que vai escrever o livro com o seu nome, o autor então do 4º Evangelho.
Os comentaristas dizem que João era do tipo muito discreto, muito modesto, talvez mesmo tímido, e por isso ele não se definiu, falou só de André. Bem, não importa. Primeiro aspecto, vamos dizer que Jesus, o facilitador das coisas. O que mais Jesus queria era formar seu grupo para cumprir a sua missão. A bem da verdade ele queria e a bem da verdade ele ainda quer. Vir ao mundo era um atestado evidente de que ele queria encontrar a criatura que estava aqui, e aí, vendo que o seguiam e que nada falavam, quis saber qual era deles, né? Ué, será que não perguntaram por timidez, por respeito, por medo, insegurança? Ao ouvirem de João a respeito de Jesus, eles entenderam que ali estava algo muito grandioso, algo muito forte, algo que foi esperado ao longo de tantos e tantos anos, séculos, milênio. Diz o texto, seguindo no verso 33, eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, disse-me, João falando, hein? Aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali outra vez, com 2 de seus discípulos, e olhando para Jesus, que por ali passava, disse, este é o Cordeiro de Deus. Esse é o texto completo. Meus irmãos, isso era tudo o que um judeu minimamente orientado aguardava. Agora estava ali diante deles. Jesus facilitou-lhes as coisas. É sempre como ele faz. Ele é um eterno facilitador quando se trata de aproximar pessoas de Deus, consequentemente, da salvação. Jesus abria o caminho para que dele se aproximassem, ele sempre fez isso. Durante todos os próximos dias e anos do seu ministério, vai fazer exatamente isso. E para nossa alegria, por seu Santo Espírito, continua fazendo nos nossos dias, abrindo caminho para entendermos quem de fato o Senhor é. Tanto que a tarefa do Espírito Santo é convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Isso não é outra coisa senão facilitar a nossa relação com Deus. Deus deu e continua dando o primeiro passo para nos resgatar, para cuidar, para proteger, para amparar, para socorrer. O homem só precisa querer, só precisa desejar, e aqueles 2 quiseram. Há um dito de Agostinho muito interessante, diz assim, nem sequer teríamos podido começar a procurar a Deus se Deus não nos tivesse encontrado antes. Quando nos dirigimos a Deus, não vamos ao encontro de alguém que se esconde, que se mantém a certa distância. Nós nos dirigimos a alguém que tem prazer em abrir os braços e nos receber. Aqueles 2 então seguiram. Mas convém pensar numa outra segunda coisa aqui. O que procuravam e o que procuramos nós? A pergunta de Jesus foi, que desejais? Que buscais? A pergunta tinha muito sentido, principalmente se olharmos do ponto de vista de como Jesus vai ser tratado ao longo desse ministério dele junto às pessoas. Vamos imaginar que eles poderiam representar algumas categorias que circulavam em torno de Jesus e que a gente vai ver que vão se aproximar ao longo do seu ministério. Ele está só começando, formando ainda os seus discípulos. Primeiro, Jesus encontrou alguns legalistas. Eram eles legalistas que só procuravam conversações sutis,
recônditas a respeito dos pequenos detalhes da lei, como faziam ou como vieram a fazer os escribas e fariseus? Ou será que eram ambiciosos, que buscavam um lugar de poder, como muito bem ficou caracterizado no comportamento dos saduceus? Ou seriam eles, poderiam ser nacionalistas, extremistas, que estivessem buscando um político demagogo da época ou um possível líder militar que derrotasse o domínio potente que estava sobre o seu território? Quem eram aqueles dois que procuravam? 4. Bem claro que também poderiam ser pessoas humildes, gente que sempre orava e tinha esperança de conhecer a vontade de Deus para as suas vidas. Alguém como Jesus vai classificar mais adiante no seu sermão os mansos da terra. Mas, em 5º lugar, ou será que eles eram curiosos em busca de novidade, como aqueles curiosos de Atenas, como mencionamos domingo de manhã? Ao saber de Paulo falando, eles se aproximam e querem ouvir e querem saber qual era a novidade que ele trazia. Até imaginaram que Paulo estava falando de um novo Deus, uma nova deusa, uma nova religião, mas quando Paulo chamou-os ao entendimento, não, Paulo, olha, sobre isso a gente pode te ouvir depois. Não, agora não. E felizmente alguém compreendeu e aceitou. Meus irmãos, penso que seria um bom exercício perguntar-nos, vez por outra, o que estou buscando, o que estou procurando na minha vida cristã? Que proveito quero tirar? Qual a finalidade, o objetivo pelo qual eu me bato, trabalho, o que eu busco? O que tenho de intenção no mais profundo do meu coração quando eu estou trilhando esse caminho? O que eu quero para mim, para a minha vida? E quando sigo a Jesus, ou quando sirvo a sua causa, o que estou procurando? Terceiro aspecto, nós temos aqui um relacionamento sério. Vejamos o 1,38, quando diz assim: voltando-se e vendo que os seguiam, Jesus perguntou-lhes: que desejais? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? Onde o Senhor mora? Onde o Senhor está parado? Onde é que o Senhor ensina? Onde é que eu posso encontrá-lo para conhecer um pouco mais das coisas? Bem, se a intenção não fosse essa profundidade, poderiam ter interpelado a Jesus ali mesmo. Olha, Rabi, João, que está ali atrás, falou que o Senhor é o Messias. É mesmo? E aí? Ouviriam a informação. Chegariam a ele, confirmariam e retornariam para João. Eles tinham já o seu mestre, João Batista, que era muito conhecedor das coisas. Esse tem sido o comportamento de alguns de nós quando nos aproximamos de Jesus, e isso nada mais seria do que um estado de acomodação. Penso que quando Paulo fala que só pôde falar aos crentes de Corinto, ou só pôde oferecer aos crentes de Corinto o alimento básico, o leite, coisa tão simples, desejando ele falar e trazer coisas mais profundas, aqueles irmãos de Corinto estavam nesse estado, só na superficialidade. Aqueles 2 discípulos poderiam ficar só na superficialidade. Mas o comportamento foi outro, a começar pela identificação. Quando chamaram-no Rabi, havia muito mais coisa no coração dele, porque Rabi é uma palavra hebraica cujo significado literal, Rabi, mestre, tá bom, Rabi é mestre, mas literalmente, Rabi, meu grande homem, meu honroso Senhor, minha majestade, minha grandeza. Quer dizer, no centro da palavra está uma compreensão
muito maior do que simplesmente raso mestre. Era o título de reverência a respeito que outorgavam os estudantes, os pesquisadores da sabedoria, aos seus mestres, aos homens realmente sábios. João está escrevendo para os gregos. Sabia que seria mais compreensível sempre traduzir ao entendimento dos seus leitores, por isso que ele sempre escreve desse modo: Rabi, que significa mestre, Messias, que quer dizer Cristo, Cefas, que quer dizer Pedro. O que literalmente empurrou aqueles dois discípulos de João Batista para Jesus não foi mera curiosidade. Agiram diferentemente dos ouvintes lá de Atenas. Eles como que queriam entrar, permanecer, ficar, não apenas trocar algumas palavras enquanto caminhavam, não ter apenas pequenas compreensões. Saber onde Jesus pousava, morava, permanecia, onde estava hospedado, queria dizer do interesse deles em se aprofundar sobre quem era aquele homem. Meus irmãos, corremos o risco de caminhar com Jesus sem qualquer aprofundamento, sem um conhecimento sério, relevante, significativo. E eu tenho encontrado crentes que passam longos anos nos bancos da igreja, mas o seu conhecimento é sempre muito superficial. A sua segurança é muito tênue, é muito frágil. Se assustam com quase qualquer coisa porque não se aprofundam. Jesus precisa ser mais do que um caminhante casual, um conhecido, alguém a quem a gente busca socorro emergencial. Ele não devia ser apenas um Deus do preenchimento de lacunas. Ele precisa ser mestre, amigo, conselheiro, alguém com quem temos intimidade, dando-lhe o direito, inclusive, de nos repreender, de nos corrigir, de nos reorientar. William Barclay tem um comentário interessante sobre a resposta de Jesus. Abram aspas, esse é o texto. Venham e vejam. Os rabis judeus tinham uma forma muito especial de empregar essa frase em seus ensinos. Diziam, por exemplo, querem conhecer a resposta a essa pergunta? Querem conhecer a solução para esse problema? Venham e vejam e pensaremos juntos. Quando Jesus disse venham e vejam, estava convidando esses dois não só a ir conversar, e sim a ir e descobrir coisas novas e muito profundas. O verso 39, vamos recordar o verso 39? Diz assim: e ele lhes respondeu, vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele se hospedava e passaram o dia com ele. Passaram o dia com ele. Sem entrar na questão das horas entre judeus, gregos, romanos, as colônias, sabemos que foi ao cair da tarde. Disso decorre que aquela foi a tarde mais especial da vida de André e do seu oculto companheiro. Foi a tarde do Eureka, isto é, achei o Messias. Foi a tarde do achei. Eles acharam o Messias tão prometido e anunciado. Isso marcou-lhes a vida para sempre. Algo novo nasceu na vida deles. Meus prezados, quando algum de nós se encontra autenticamente com Jesus, esse dia nunca mais sairá da nossa lembrança, nunca mais será esquecido da nossa vida, porque é como a nossa data de nascimento. Não esquecemos. Jamais esquecemos. 4. André é o segundo violino.
Parece que André sai desse encontro determinado a compartilhar aquele majestoso achado e vai primeiro a seu irmão. Há quem diga que não foi nada fácil convencer Simão Pedro e movê-lo na direção daquele novo mestre. Nada sabemos se Pedro era também discípulo de João Batista, mas quero deixar essa história e focar um pouquinho só em André. Por isso que André, esse que sabia trabalhar num segundo plano. André, esse que sabia trabalhar nos bastidores. André, que nem sempre era notado. André, que nem sempre tinha o seu nome brilhando lá com as letras coloridas e luminosas na fachada do templo, do teatro, enfim. André nos passa a ser uma pessoa que estava disposta a ocupar o segundo lugar e sentia-se honrado nesse lugar. Não era um lugar de inoperância. O trabalho dele parece ser um trabalho embaixo, junto a. André passa para a história sempre como o irmão de Simão. Se não se sabe quem era André, sabia-se uma coisa: ele é o irmão de Pedro, Simão Pedro. André não fazia parte do grupo mais próximo e ímpio de Jesus. Seu irmão fazia. Quando Jesus curou a filha de Jairo, quando foi ao Monte da Transfiguração, ou quando passou pelo Getsemane, André estava próximo, não estava lá. Seu irmão estava. Como é que você reagiria, hein? Está lembrando? Ele foi o primeiro. Não teria o direito de esperar um lugar mais privilegiado? Parece que o vejo satisfeito com o brilho do seu irmão. Eu quase vejo falando a alguém ao seu lado: está vendo aquele lá que está falando lá? Olha, está vendo como ele fala bem? É meu irmão. O que contava a respeito de Jesus e todos entendiam. André também pode ser visto como alguém que levava outros a Jesus. Não vamos encontrar o nome de André muitas vezes no Novo Testamento. Nós o temos aqui, quando apresentou Simão a Jesus. Temos em João 6, 8 a 9, quando ele apresenta o menino que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mais adiante, em João 12, 22, André intermedia o encontro de alguns gregos que queriam se aproximar de Jesus. A grande alegria de André era levar pessoas a Jesus. Parece que isso tipifica um missionário das causas individuais, um apaixonado pelo evangelismo pessoal. Seu único desejo era compartilhar a glória de Deus. Grande, se não fosse contraditório dizer, grande, humilde André. Mas é contraditório, né? Talvez sua mais notável obra tenha sido levar Jesus ao coração do seu irmão. Isso importa dizer que André foi o primeiro missionário nacional e o levou a Jesus, e o primeiro missionário a algum estrangeiro. Diz o texto de 12, 21 e 22. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e pediram-lhe: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois avisaram Jesus. Olha André falando ao estrangeiro. Devia saber outras línguas, né? Nós o temos compondo uma espécie de comissão com Simão Pedro, Tiago e João, procurando Jesus para saber algumas coisas a respeito da destruição da cidade e do templo. Não temos um relato sobre sua obra após o ministério de Jesus. Ao que se sabe,
é que ele foi crucificado numa cruz em forma de X, padecendo por isso aí. Que conclusão eu chego? André sabia tocar o segundo violino. Segundo entendi de uma explicação que eu busquei com o pastor Jonathan, muito bom executante de violino, nós lembramos dele aqui na nossa igreja, tendo participado de alguns concertos musicais bem profissionais, ele tentou me dizer, se eu entendi, o segundo violino na execução musical tem momentos em que ele assume papel relevante, mas quase sempre ele ajuda a formar mais a harmonia. Mas há um principal chamado espala, que tem seu lugar destacado na frente da orquestra, próximo do maestro. Mas é o espala, é o principal. O segundo não está ali. É relevante, mas não está ali. O pastor Jonathan também me explicou que há instrumentos que não aparecem de maneira destacada, mas eles são vitais na composição harmônica da execução musical. André é esse instrumento vital, o que não foi o destaque, mas o que fez, deu base à harmonia daquela execução. Aprendi que ele tinha prazer em levar pessoas e posso imaginar naquele dia de Pentecostes, quando seu irmão Pedro eloquentemente pregou e quase 3.000 almas se converteram e foram batizadas. Eu imagino André em oração pela vitória do seu irmão lá na frente, diante daquela multidão. 3.000 se converteram. Quantos mais estavam lá? André estava alegre em ser suporte do seu irmão. André ajudou no ajuntamento daquela multidão e ele estava no meio do povo e seu irmão na tribuna. Eu acho que André era o chefe dos conselheiros daqueles decididos. Quando tudo terminou, eu posso imaginar um grande e longo abraço entre esses dois irmãos. Quanto vale o segundo violino? Meu amado, minha amada, não sei, não vou poder saber qual é o seu lugar nesse plano de Deus para a salvação das pessoas. Sei que você, como eu, temos um lugar. Mas onde quer que seja, esteja você no lugar onde Deus quer que você esteja. Afinal, diz o texto de 1 Coríntios 3,7, prestem atenção. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito, e cada um receberá a sua recompensa segundo o seu trabalho, porque somos cooperadores de Deus, e dele sois lavoura e edifício. Todos nós pastores que temos eventualmente uma presença no púlpito, temos uma presença nos vídeos, né? Assim estamos porque atrás de nós tem um tantão de gente que nunca aparece. Mas porque eles existem, nós podemos falar das grandezas de Cristo. Como é que você tem dirigido a sua vida de serviço? Qual é o lugar que você quer nessa obra? Louvamos a Deus pela vida de André, aquele que soube tocar o segundo violino, a base. E a sinfonia seguiu. André, o que sabia tocar o segundo violino. Deus nos abençoe.
Amém. Meus amados, depois desse momento de exposição, vamos juntos trilhar o momento de oração. Não adianta dizer, você já sabe, né? A minha lista é grande. É grande de novo. Porque grandes são as necessidades. E eu conto com você. Muita gente conta com a sua oração. Por onde começamos? Também você já sabe. Vamos começar pelos idosos, os mais experientes. Novamente, 5 nomes. São os seguintes hoje. Pastor Abidiel Pereira dos Santos, irmã Alda Moraes Dutra, irmão Animésio de Souza Moitim, irmão Antônio Pacheco, irmão Antônio Alves da Silva. Esses são os nomes de hoje. Vamos lembrar deles. São pessoas experientes, estão conosco. Oremos. Deus e Pai, nosso Senhor, renovamos mais esta quarta-feira nosso pedido, nossa intercessão por esses irmãos mais experientes. Louvamos-te pelas suas vidas e clamamos por suas necessidades. E nós o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. De novo, eu tenho aqui por capítulos os casos de Covid. Continuamos seguindo as nossas orações por Luiz Cláudio, que é um pedido da irmã Márcia. Ele vem lutando contra o Covid, vem obtendo algumas melhoras, mas a luta está grande. Patrícia Gil, prima do irmão João Carlos, hospitalizado no Raul Gazola, vem obtendo melhoras. E a alegria de saber que a Silva Maria de Souza Maranhão de Faria passou pelo tratamento e está recuperando em casa já com grandes melhoras, grande alegria. Vamos orar por essas 3 pessoas assim. Não posso esquecer de lembrar que o pastor Carlos Eduardo também está lutando, mas graças a Deus a manifestação na sua vida está sendo branda, já estava vacinado, então está podendo tratar em casa, mas é sempre uma preocupação. Oremos por esses irmãos. Deus e Pai, aqui estão só 4 nomes das dezenas e centenas de pessoas, milhares mesmo, que estão vivendo nesse momento a crise da Covid. Essa enfermidade peçonhenta que apareceu no mundo e chegou no Brasil. Deus e Pai, manifestamos nosso contentamento pela imunização que já está acontecendo. Mas te rogamos por essas vidas que lutam diariamente pela superação das consequências dessa enfermidade. Ó Deus, esses nomes que apresentei são apenas alguns deles. Há outros que possivelmente membros da igreja conhecem, cujos nomes não me chegaram ao conhecimento. Mas por essas pessoas pedimos-te graça e misericórdia e fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, eu tenho aqui uma listinha de irmãos também vivendo a enfermidade câncer, que não é nada fácil, né? Eu tenho 5 nomes aqui, e são os seguintes: senhora Marília Melo, irmã Josélia Santos, o jovem João Gabriel, a irmã Glaucineide Gomes de Moraes e Flávio Araújo das Neves. Então, Flávio, Glaucineide, João Gabriel, Josélia e Marília. Nosso Deus, não é menor a nossa preocupação quando falamos dessa enfermidade. E, Pai amado, algumas dessas pessoas são muito próximas dos membros da igreja. Outras são amigas sinceras. E para todas elas, a disposição nossa é pedir ao Senhor graça, socorro, misericórdia e cura, segundo tua vontade. Deus bendito, manifesta a tua graça sobre essas vidas e também sobre a vida das pessoas no entorno delas, para que saibam dar o devido suporte nas suas necessidades. Ó Pai, recebe essa causa e abençoe, Senhor, cada uma dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus te pedimos. Amém. Por outros motivos, eu tenho uma lista de 11 pessoas. Eu vou dividir em 2 blocos para você poder guardar na memória um pouco mais. Então eu vou até o 7, até o 5 e depois
eu vou para os outros casos. Pelo senhor João Evangelista, que é esposo da irmã Raimunda, está hoje no Hospital Getúlio Vargas, aguardando o prosseguimento do tratamento e dos exames. Irmã Luciana Neto, vivendo ainda a lembrança difícil da perda da sua filha. Irmão Antônio Pacheco, que é um nome que sempre nós lembramos. Irmão Emídio Silva Neto e irmã Valdete Nascimento. Vou parar aqui, depois eu apresento os outros. Senhor, nessa lista de situações assim, mais gerais, aqui estão esses nomes. Alguns da nossa igreja, outros agregados à família da nossa igreja, como é o caso do seu João, pessoa que a gente estima, que está sempre conosco. E nós te pedimos que em cada lugar onde cada uma dessas pessoas esteja, ali ela seja guardada pelo Senhor, protegida e seja concedido a elas a graça da recuperação para a honra e glória do teu santo nome, em nome de quem nós pedimos. Amém. Eu sigo com mais alguns nomes. Peço oração pela irmã Marion Cristalino, vem lutando muito com a enfermidade do seu filho Felipe. Peço por Patrícia, prima da irmã Ana Maria Mendes Santos Silva, que sofreu um AVC hemorrágico, está melhorando, mas está lutando. Peço pelo Robson, que é a esposa da irmã Michele, essa que nos ajuda aqui quando podemos ter a educação física. Seu acidente de moto foi muito grave, mas ele está melhorando. Peço para a irmã Marli Frota Baraúna, aguardando procedimento cirúrgico, e peço que os irmãos estejam orando pela consolação do coração do João Vitor. João Vitor, sua mãe faleceu de maneira muito repentina nessa segunda-feira, e ele agora está aos cuidados da sua avó. Vamos orar também por essa família e principalmente pelo João Vitor de nossa igreja. Nosso Deus, seguindo esse momento ainda, quando dividimos os pedidos por essas enfermidades, aqui estão mais esses nomes, que o Senhor conhece, porque já temos te apresentado, porque alguns dos nossos irmãos estão lembrando desses nomes. Mas, ó Pai, as necessidades de cada um deles são necessidades fortes, que lhes causa grande incômodo, grande dificuldade, grande angústia. Nós te pedimos que tu derrames sobre eles a bênção que eles precisam e que nós clamamos por essa necessidade. Todavia, seja feito sempre segundo o teu querer. Agora, para os pedidos gerais, meus amados, eu tenho as seguintes situações. Sempre lembro da nossa juventude. Adolescentes e jovens são dois grupos que, como todos os outros, relevantes, importantes, mas nós estamos pedindo dos irmãos um carinho especial de intercessão por eles. Sempre lembro, irmãos, o nosso grupo gestor. Quem é o nosso grupo gestor? Irmão Robson cuidando da administração, irmão Alexandre das comunicações, a irmã Márcia da educação, irmã Berenice cuidando da música, irmão Neuzinho cuidando da comunhão, o irmão Donato licenciado, mas cuidando da evangelização e missões, e irmã Celícia da ação social. Mas não são os únicos, irmãos. Nós precisamos lembrar do irmão Gelsi, que nos ajuda no Conselho Fiscal, do irmão Paulo, nos ajuda na Comissão de Finanças, e irmã Gentília, que nos ajuda na assessoria jurídica. Esse é um pessoal que cuida da obra e que me ajuda muito a desenvolver o meu ministério aqui. Sem eles seria um problema muito grande. Eles estão conosco, nos ajudando. Pedimos sempre pela nossa denominação, não é? Nosso grupo batista, os irmãos, mas por todos os evangélicos de um modo geral. Sempre pedimos que Deus esteja abençoando os que estão socorrendo a gente na questão financeira, cumprindo dízimo e ofertas, muitos amigos cooperam, e pedimos que Deus esteja despertando, não é? Aqueles que já compreenderam, mas estão tendo dificuldade. Pedimos que os irmãos estejam orando por nossa equipe de trabalho, com os cultos presenciais, bem como não deixar hora nenhuma de pedir a Deus pela nossa pátria, pelo nosso estado, município. Nós temos acompanhado os noticiários, não é? Tanta coisa que aparece, mas nós pedimos aos irmãos que lembrem-se sempre do nosso povo e dos governantes do povo do qual nós fazemos parte. Vamos orar então?
Nosso Deus, quando fechamos esse momento, trazemos, Senhor, o nosso coração na Tua presença, à Tua presença, para pedir por essas necessidades da nossa igreja. Suplicamos, ó Deus, que Tu nos contemples com um favor, nos contemples, ó Deus, com bênçãos que precisamos para cuidar cada vez melhor da Tua causa aqui na terra. Nós somos finitos, nós somos falíveis, por vezes falta-nos discernimento, mas, Senhor, nós nos socorremos da Tua sabedoria, nós nos socorremos da Tua vontade e do Teu querer para a Tua obra aqui. E nesse tempo, somos nós que aqui estamos. Então pedimos a Tua ajuda e a Tua direção. E por último, Pai, continues a olhar pela nossa pátria, pela nossa terra, não é? Pelos brasileiros, pelos que vivemos aqui em nossa cidade do Rio de Janeiro, pelos problemas que a gente tem enfrentado e que o Senhor muito bem conhece. Dispensa-nos, ó Deus, favor, proteção, cuidado, guarda-nos para vivermos o nosso tempo que estamos atravessando agora. Deus querido, Deus bendito, nosso Pai amado, essas são as nossas petições, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Depois, amados, desse período de oração, período longo, nós temos um cântico que tem por título Se Deus é por Nós. Então vamos cantar este precioso hino com esse título, Se Deus é por Nós. Se Deus é por nós, ó crentes, quem contra nós não será? Por nós deu o seu próprio Filho, todas as coisas também nos dará. A vitória é dada por Deus em graça e amor. A vitória é nossa por Cristo Jesus Salvador. Por nós Cristo intercede, vem junto ao trono do Senhor. Não há força nem perigo que nos separam do seu grande amor. A vitória é dada por Deus em graça e amor. A vitória é nossa por Cristo Jesus Salvador. Em tudo nos dá vitória, nosso glorioso e santo Deus. Por Cristo nós temos vida, tanto na terra ou com Ele nos céus. A vitória é dada por Deus em graça e amor. A vitória é nossa por Cristo Jesus Salvador. Bem, chegamos ao fim. Grande e forte abraço a todos. Deus conduza cada uma pessoa. Sigamos os cuidados tão necessários. Não vamos abrir mão disso e que possamos, domingo, juntos, celebrar esse momento missionário na vida da igreja. Manhã e noite, fazendo o nosso alvo com alegria, imaginando um novo tempo de vitórias e de avanço, né? Em nossa cidade, e avanço da obra em nossa cidade e possibilitar o avanço em todo o país. Essa é a ênfase de agora. Deus nos abençoe, dê a todos uma noite de paz e vamos então finalizar orando com o irmão Gilmar Furtado Matoso. Oremos com o nosso irmão e Deus dê a todos uma noite abençoada e até domingo. Deus os abençoe. Boa noite. Oremos, irmãos. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deste de vida a cada um de nós. Quero te agradecer agora em especial pela palavra estudada, a palavra explicada, Senhor, que ela possa
não só ficar gravada em nossas memórias, mas que ela possa operar transformações nas nossas vidas, para que a cada dia mais possamos andar e fazer a Tua vontade. Senhor, agora eu quero lembrar todos os pedidos de oração que foram feitos, em especial aqueles que estão enfermos, estão vitimados pela Covid. Pai, que o Senhor, sendo da Tua vontade, opere um milagre, Pai, mas se não for, mas também peço que o Senhor esteja durante os processos, nos cuidados, nas medicações, nas pessoas da medicina, da enfermagem que são usadas para tratá-los. Muito obrigado por tudo, Senhor, seja conosco. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.